Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar de Family Offices, onde a gente vai debater soluções para auxiliar as empresas familiares. Eu sou a Juliana, eu coordeno os programas abertos aqui do INSPER e vou fazer uma breve apresentação aqui sobre a nossa escola, né? Depois de quem teve a oportunidade de assistir esse vídeo que a gente passou antes, eu vou apresentar brevemente os pontos principais aqui do INSPER e para quem tiver mais interesse em conhecer e se aprofundar, acesse esse QR Code ou acesse o nosso site. Bom, o INSPER, né, é uma instituição de ensino superior e pesquisa sem fins lucrativos, e todo o nosso resultado operacional é revertido para realizar nossa missão, de promover uma transformação no Brasil através da formação de líderes. E a gente tem muitas oportunidades, né? Aqui alguns números de 2020, onde a gente teve mais de 4.000 alunos de cursos de curta duração de educação executiva, alunos de longa duração, mais de 6.000. A gente tem uma comunidade alumni enorme, com mais de 24.000 alunos. Conseguimos conceder 276 bolsas, que vocês vão ver aí nos próximos slides o que significa isso, com várias organizações estudantis, e no nosso fundo de bolsas, quase 12 milhões de reais. E aqui no INSPER, a gente tem muito orgulho de ter o aluno como protagonista em todos os programas dessa escola, que é integrada. Nossa escola, né, trabalha com uma abordagem integrada que vai desde a graduação, que tem administração, economia, engenharia, direito, até a nossa pós-graduação, lato e estrito sensu, com a educação executiva, os cursos abertos de curta e média duração e os cursos customizados para as empresas, e o nosso estrito sensu, com os mestrados profissionais e doutorado. E como eu falei para vocês, né, a nossa bolsa de estudos para graduação é uma iniciativa da escola que nos orgulha demais. Foi criada em 2004 para possibilitar que todo mundo que tem talento no Brasil e quer estudar no INSPER, independente da renda ou patrimônio, consiga. E essa iniciativa da Bolsa de Estudos contribui para a gente ter diversidade aqui na escola e criar oportunidades de transformação para o nosso país, né? Então, até o ano passado, a gente já formou mais de 300 alunos, com 276 alunos em formação, bolsistas, e 12%, né, do total dos nossos alunos de graduação são bolsistas, são beneficiados pelo Fundo de Bolsas, que conta com doações de pessoas físicas, restituição de ex-bolsistas e transferência da nossa receita, né? E para você contribuir, participar dessa comunidade, acesse, né, aqui a nossa página de doação. E aí, para terminar, queria fazer um destaque aqui para a educação executiva, que o nosso webinar de hoje, né, ele é executado pelo nosso núcleo de empresas familiares. Se vocês acessarem esse QR Code, vocês vão poder entrar direto na nossa página de empresas familiares. E aqui em Educação Executiva, a gente tem um portfólio de temas e áreas de conhecimento bem vasto, com temas super atuais, debates que estão importantes nesse momento para toda a gestão de empresas e que todas as organizações precisam participar. Não deixem de acessar nosso site, conhecer mais a escola. Agradeço vocês e qualquer dúvida, a gente está aqui durante esse webinar. Mandem suas perguntas pelo chat e bem-vindos. Aproveitem bastante esse momento. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Eu sou a Aline Porto, eu sou coordenadora da plataforma de empresas familiares do INSPER. A plataforma, como a Juliana já mencionou, é o núcleo que coordena todas as atividades que a escola desenvolve ao redor desse tema de empresas familiares. Desde cursos na educação executiva, eventos como esses que a gente está juntos hoje, pesquisas, cases, uma série de atividades que a escola tem investido aí nesse tema de empresas familiares. E a gente conta hoje com a presença de dois convidados muito especiais aí que vão debater conosco esse tema, né, dos Family Offices, que é o Alexandre Plinelli e o Marcelo Reis. Eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem. Alexandre, se você puder começar. Boa noite, Aline, Juliana, Marcelo, todos que estão nos acompanhando hoje. Prazer, obrigado ao INSPER pelo convite. Meu nome é Alexandre Plinelli, eu sou diretor do Morgan Stanley e coordenador dos programas de Family Office do INSPER. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Obrigada, Alexandre. Marcelo? Oi, Aline, boa noite, Pinelli, a comunidade do INSPER, boa noite a todos que estão participando desse webinar, um prazer poder bater bola com vocês e discutir esse assunto tão interessante, né? Meu nome é Marcelo Reis, né? Eu sou diretor de Family Office do Grupo Tavares de Mello, né? E também estou, né, na plataforma de empresas familiares como professor desse curso de Family Office, né? Espero que todos aproveitem aí essa nossa conversa. Joia, obrigada. A conversa vai ser um bate-papo, a gente preparou algumas perguntas para discutir aqui com o Alexandre e com o Marcelo, mas a gente encoraja todo mundo que puder e tiver dúvidas ou considerações ou questões, para no chat aí do YouTube, vocês podem colocar as suas questões que a gente vai analisando ao longo do bate-papo aqui, e no final vai incluir as perguntas que vocês fizerem, tá? Bom, vamos falar então, começando do tema de Family Office, né? A gente sabe que muitas famílias têm curiosidade, né? Assim, poxa, mas será que está na hora da gente montar um Family Office? Será que a gente precisa realmente ter um Family Office? Na visão de vocês, e vou pedir para o Pinelli, né, endereçar essa primeira pergunta, que considerações que as famílias têm que fazer? Quais são as reflexões que elas têm que ter sobre se devem ou não montar um Family Office? Obrigado, Aline. Eu acho que entre as considerações e motivações, né, para se constituir um Family Office, elas variam de família para família. Você não consegue enxergar uma uniformidade nas situações, mas eu vou listar aqui algumas situações que são muito comuns na hora de se constituir um Family Office. Uma delas, por exemplo, é um evento de liquidez, né? Uma família que passa, por exemplo, por uma venda da sua companhia, né, venda do controle da sua empresa familiar, ou um processo de abertura de capital na Bolsa. Então, numa situação onde você tem um aumento considerável e repentino da liquidez da família, é muito comum você ver processo de formação de Family Office. Outra situação também que é bastante comum é quando a família começa a ficar muito complexa. E o que quer dizer complexidade nesse caso? É quando você tem uma série de gerações, indivíduos que convivem simultaneamente, né? Você tem, por exemplo, também ampliação e diversificação das fontes de patrimônio, né? Ou seja, quando a empresa familiar deixa de ser a única ou a principal fonte do patrimônio daquela família, e outras atividades, outros patrimônios, outros investimentos começam a ter uma relevância maior, e também situações específicas que envolvem os membros da família, interesses, opções de vida profissional e pessoal. Por exemplo, pessoas que moram em vários países, né? É muito comum isso, as pessoas acabarem indo, né, de uma família, emigrando para outros países. Isso traz uma complexidade maior para a gestão daquele patrimônio por uma série de questões. Então, esse é uma outra situação bastante associada à criação de um Family Office, né? Eu destacaria também, eu gosto muito de olhar a questão da evolução da governança da própria empresa familiar, né? Também acaba estimulando esse processo de criação de um Family Office. Eu gosto de enxergar o Family Office nessa situação, ele está para a família como o processo de profissionalização da empresa familiar está para os negócios, né? Ou seja, é como se o Family Office fosse uma profissionalização da família, né? Então, é muito comum, por exemplo, você enxergar situações em que a empresa está se preparando para uma abertura de capital, uma empresa familiar, e a família, então, ela começa a trabalhar a governança do seu patrimônio, da sua relação com a empresa. E é comum nessa situação também você ter aí a conversa sobre criar ou não um Family Office. Então, eu diria que esses são os principais situações e também, em termos de considerações e reflexões, se vale a pena ou não montar. Primeiro, qual é a pergunta que a família deveria se fazer qual é o problema que eu preciso resolver, qual é a questão que eu quero resolver ao criar um Family Office, qual é a motivação que eu tenho para fazer isso, né? Uma outra pergunta na sequência há outras formas de resolver isso, né? Qual é a análise de custo-benefício que a gente pode fazer? Eventualmente, não criar um Family Office agora, contratar um gestor externo, né? Enfim, pensar muito se essa é a única opção, quais são as outras opções, né? E terceiro, eu diria que se a opção for por realmente constituir um Family Office, né, se isso está muito bem endereçado dentro da família, se as pessoas na família comungam de uma visão comum sobre aquela instituição, né,
se existe um plano de negócio, qual é o papel dos membros da família nessa nova instância da governança familiar. Obrigada, Alexandre. Então, pelo que eu entendi dessas considerações todas que o Alexandre fez, né, tem algumas escolhas que a família vai poder fazer, né, que a família empresária vai poder fazer a respeito de ter ou não um family office. Eu acho que a partir daí se desdobra possivelmente um segundo conjunto de escolhas, né, que é a decisão de você ter o que a gente chama de um single family office, que a princípio atende uma família só, ou então um multifamily office, que na verdade atende várias famílias, então a família pode se tornar, né, uma cliente ou uma membro ali desse multifamily office. Eu vou pedir para o Marcelo se ele pode ajudar a gente a entender um pouquinho as diferenças entre um single e um multifamily office. Marcelo. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria só dar um pitaco em cima do que o Pinelli falou. Uma das coisas que eu acho muito importantes na hora de você montar um family office, né? Qual é o primeiro motivo? Separar o patrimônio do negócio do patrimônio da família, porque senão um acaba contaminando o outro e você começa a ter sobreposições, você acaba tendo outros problemas, né? Às vezes você tem acionistas, né? E é como o Berhoft muito fala, né? Quem tem sócio tem patrão. Então, tem que tomar muito cuidado para que as estruturas não se contaminem, né? E aí, falando de estrutura, né? Os family offices, eles são estruturas profissionais, né? Que elas são criadas exatamente para isso, né? Para cuidar dos patrimônios no que diz respeito à gestão, à administração, planejamento da estratégia, né? De longo prazo, com o objetivo de perpetuar esse patrimônio no longo prazo. Então, esse é o primeiro, o primeiro ponto, né? Na hora que a gente fala de single family office, como você fala só de uma família, o trabalho é muito mais focado, você tem uma visão mais holística, né? Eles acabam montando essas estruturas por uma questão de confidencialidade, né? Eles não querem ser expostos, né? Centralização das decisões, privacidade, customização dos serviços da gestão, né? E principalmente o alinhamento dos valores. Vocês vão ver que eu, muito provavelmente, durante todas as perguntas que forem feitas ou as explicações, eu vou bater muito nessa tecla, a tecla de cultura e valores, né? Porque toda essa estrutura ela tem que estar alinhada com os valores da família, né? Tem que ornar, né? Como semelhanças, né, com os family offices, né? Eu acho que com os multifamily offices especificamente, essas estruturas, elas têm uma vantagem exatamente do ganho de escala. Então, você consegue, pelo lado dos investimentos, né, especialmente, você consegue utilizar esse ganho de escala para trazer novas oportunidades e para poder ter uma gestão melhor do seu custo. Então, eu acho que, assim, e uma coisa importante de mencionar, single ou multi, muitas vezes a resposta pode ser os dois. Marcelo, eu vou aproveitar o gancho, porque surgiu uma pergunta que casa muito com o que você estava falando anteriormente, acho que ajuda a explicar. A gente tinha falado de fazer as perguntas mais no final, mas acho que vai valer a pena inserir agora, porque senão o pessoal não vai conseguir entender o restante da explicação, tá? Surgiu uma dúvida do Francisco Prado aqui, que ele está perguntando, mas qual que é a diferença de uma holding e de uma family office? Que eu acho que você falou um pouco da separação do patrimônio da família, patrimônio do negócio, acho que tem um pouquinho, talvez, de interpretação da figura jurídica de uma holding e de um family office. Se você ou o Alexandre puderem explicar, porque daí a gente estabelece essa diferença e porque daqui para frente o foco vai ser no family office na sua amplitude geral, né? Então, vocês conseguem ajudar aí com essa pergunta? Vamos lá. No caso, Pinelli, depois vai entrando aí, tá? Mas eu acho que, assim, na hora que a gente fala de uma holding, né, como eu entendo, né, muitas vezes um family office ele pode ser constituído como uma holding, tá? Então, você ter a estrutura ali para você poder fazer todas as análises de investimento, né, porque se você olhar, o family office, ele pode ser o quê? Na tradução literal é escritório de família, né? Mas como você vai montar isso? Normalmente ela pode ser trabalhada em cima de uma estrutura de uma holding, né? Onde você tem uma holding familiar, né? Não a holding do negócio em si, né?
de grupo econômico, como eu estou colocando. Então, assim, você pode trabalhar o family office dentro de uma holding familiar. Eu acho que não tem muita distinção, e sim tem que entender qual é o negócio que eu estou falando. Se é o negócio como um todo de grupo econômico ou se eu estou falando do negócio da família. Então, eu acho que a diferença é um pouco disso. Legal. Se eu puder já eu também lá e ajudar a completar, a gente normalmente, para facilitar a explicação, apresenta a seguinte comparação. A holding nada mais é do que uma estrutura jurídica possível, né, no Brasil, para agregar ativos que a família pode ter. Esses ativos podem ser ativos operacionais ou não. Você pode pendurar outros tipos de ativo embaixo de uma estrutura jurídica de uma holding, tá? O que o Family Office faz? E a gente vai falar um pouquinho nas próximas perguntas. Ele é o escritório da família, como o Marcelo falou, que gerencia um conjunto de ativos. E é a família que vai definir qual que é a amplitude desse conjunto de ativos que vai ser gerenciado dentro do Family Office. A estrutura jurídica por trás que, entre aspas, pendura esses ativos, pode ser a pessoa física, pode ser uma holding, pode ser um fundo, tá? Tem vários tipos de estruturas jurídicas que vocês podem usar para sustentar esses ativos, tá? Então, holding é isso, é muito mais a designação jurídica. O Family Office é o modelo de gestão, é a estrutura de gestão, são os processos, são os mecanismos, são as ferramentas todas combinadas, né? Uma coisa muito mais ampla do que a gente só falar de uma holding, tá? Então, Pinelli, não sei se você... Tá perfeito, não agregaria nada, assino embaixo. Então tá ótimo. E aí, Francisco, se ajudou, qualquer coisa pode perguntar mais, tá? Vamos falar então um pouquinho agora, já que eu aticei aí falando, o Family Office tem bastante coisa, pode ter bastante coisa. Tem vários serviços, no fundo, que o Family Office pode prestar, né, para a família. Aí vou pedir, então, talvez, Alexandre, para você falar um pouquinho desses serviços, né? O que o Family Office faz? Como é que ele pode ajudar a família aí nesse caso? Bom, normalmente, o Family Office, a atividade mais comum, né, é a gestão dos investimentos, ou no mínimo, o que a gente chama de coordenação dos provedores de serviços de gestão. Então, como eu falei no início, na primeira pergunta, a criação de um Family Office está muito associada a um evento de liquidez, né? Grande parte deles são criados por conta disso, né? Então, consequentemente, o primeiro e principal serviço que ele presta, em geral, é a gestão dos investimentos, né? Isso baseado na prática, baseado em pesquisas. Vocês olham pesquisas que são feitas no Brasil, no exterior, com os single family offices, e 70%, 80% deles são criados por conta disso, né? E é um serviço que, normalmente, ele é internalizado, né? Com mais ou menos grau de participação de agentes externos. Como o Marcelo estava comentando, por exemplo, um single pode terceirizar parte da gestão também para um multi, para um banco, né, para uma corretora, enfim. Mas esse trabalho de coordenação, né, de controle, de consolidação, em geral, é o primeiro serviço que é prestado por um single family office. Outro serviço bastante comum, que é feito pelo staff do single family office, né, é a gestão dos ativos imobiliários, né? Nas famílias empresárias brasileiras, né, vamos concentrar nelas aqui por enquanto, elas têm bastante investimento em imóveis, então é muito comum que esse seja um serviço também prestado e feito pelo próprio staff do Family Office, né? Um terceiro serviço que eu destacaria, que é muito comum, né, é o que a gente chama de concierge. Concierge está relacionado a atividades, por exemplo, de manutenção e uso de propriedades dos clientes, né, casas, barcos, aeronaves, pagamento de conta, organização de viagens. Então, é esse trabalho mais administrativo que envolve o dia a dia das famílias. Então, em geral, esse é um trabalho também que alguns funcionários, um ou mais funcionários de um family office, eles costumam prestar também, né? A decisão, e é um ponto interessante, é fazer internamente ou terceirizar, né, ou delegar para um terceiro, né? Eu acho que essa análise é muito comum, essa pergunta, né? Ela tem que ser baseada num processo bastante objetivo, né? Eu diria, por exemplo, perguntas como: essa atividade é central, né, no plano de negócio do Family Office? É central para a nossa família, né? Eu consigo fazer melhor do que um provedor externo? Qual é o custo? O custo compensa, né, se eu fizer dentro de casa ou se eu terceirizar?
ou eventualmente eu posso começar terceirizando esse serviço, aprender, ganhar escala e depois internalizar? Então, são questões bastante relevantes. Uma que o Marcelo trouxe há pouco também, confidencialidade. Eu faço essa atividade dentro ou fora por questões de confidencialidade. Eu posso me sentir confortável que terceiros tenham acesso a essas informações, a essa rotina, a esse detalhe? Sim ou não? Né? Se a resposta for não, obviamente, você faz dentro do Family Office. Né? Então, eu diria que, no final, a análise ela tem que ser bastante objetiva, né? E eu diria que, para internalizar ou não, a resposta é, se ela está diretamente ligada ou alinhada com a visão, o propósito e os objetivos do Family Office, faça dentro de casa, desde que elas passem pelos crivos, né, os critérios, né, testes de custo-benefício, experiência, né, eu sei fazer ou não sei fazer, e confidencialidade. Acho que esses 3 critérios são bem importantes na hora de decidir se faz internamente ou delega. Tá. E aí, Alexandre, você falou que um dos principais serviços, né, uma das principais atividades do Family Office é a gestão de investimentos, né? O Marcelo tem bastante prática nisso, então vou pedir para ele explicar como é que funciona a gestão de investimentos dentro do Family Office, o que é o papel em si do Family Office nisso. Bom, o Family Office, na verdade, ele é mais, como o Pinelli colocou durante alguns dos pontos, né, lá atrás, a primeira entrada, né, do Family Office, ele é criado por um evento de liquidez, muitas vezes. Então, assim, o ponto de partida é a gestão dos investimentos. Né? Depois, conforme vai ficando mais maduro, mais complexo, você vai discutindo outras coisas. Né? Você começa na gestão de investimento, passa para a governança, legado, enfim. Então, assim, o primeiro passo na hora que você fala de gestão de investimento é você entender o perfil dessa família. Ou seja, eles vieram, né, da economia real, então você tem que entender qual que é a história dessa família. Né? O que eles têm de experiência com investimentos. Né? Investimento que eu digo, liquidez. Né? Qual é o entendimento deles de risco? Né? Tem uma frase, né, do Kahneman, que ele fala o seguinte, né, as pessoas tomam risco e elas não têm a mínima noção do risco que elas estão correndo. Então, assim, não é uma coisa tão tangível. Né? Então, essas famílias, elas entendem de economia real. Né? E você precisa, que foi de onde gerou esse patrimônio. Então, entender isso é fundamental para você depois falar de política de investimento, de mandato, de alocação estratégica, alocação tática, acompanhar tudo isso e fazer o resultado. Né? Então, isso é uma parte. Né? Onde é que está o desafio de você fazer tudo isso? Né? Como é que você comunica essa família? Porque, como eu falei, existem diferenças de entendimento. Então, por exemplo, o entendimento que eu tenho de curto prazo, de longo prazo, na empresa, é diferente do curto prazo e longo prazo na gestão de investimentos de liquidez. 1 mês, 2 meses de resultado ruim de uma empresa, os líderes, os gestores, vão poder tomar ações para reverter esse processo e poder chegar no que havia sido planejado. No mercado financeiro, o curto prazo no mercado financeiro, na gestão dos investimentos de liquidez, é de pelo menos 12 meses. 2 meses ruins não significam que eu vou ter um ano ruim. Né? Muitas apostas podem maturar no meio do caminho. Então, o não fazer nada, de vez em quando, deixa as famílias muito inquietas, né? Porque assim, eles estão acostumados pelo lado da economia real. Então, comunicar isso é muito desafiador. Né? Como é que você vai falar? Como é que você vai comunicar? O que você vai comunicar? Em qual canal você vai comunicar? Se eu tenho pessoas... Por que eu estou falando em qual canal? Por exemplo, eu estou falando com o pessoal... que hoje você tem a geração Z, você tem os millennials que hoje são cringes, né? E você tem a geração anterior. Né? Na geração anterior, você consegue trabalhar bem no e-mail. Na geração dos millennials, o e-mail, ele às vezes acessa a cada 1 semana, 10 dias. Mas eu não vi isso. Tá, mas eu mandei para você por e-mail. Mas eu não acesso o e-mail. Então, você tem que achar o canal. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por... Enfim, por outros mecanismos e outras ferramentas, né? Então, isso é muito importante. E hoje tem eu falei dos millennials, eles têm um componente de desafio a mais. Por quê? Porque como é que você trabalha com essa turma? Né? Eles têm uma agenda própria, eles são agentes de mudança. Né? Então, assim, o mercado, como você
como você conheceu, né, ele vai mudar daqui para frente. Só que esse investidor ele já está conectado. E ele é um herdeiro que vai receber mais ou menos uns 30 trilhões nos próximos anos, né, próximos 10, 20 anos. Então, como é que você faz? Né? Então, você tem aí um desafio muito grande. Né? E, de novo, né, todo trabalho, né, voltando no meu velho mantra, né, todo trabalho tem que refletir a cultura e os valores dessa família. Eu acho que é um pouco disso, né? Não sei se eu me alonguei um pouco, mas eu acho que a explicação é essa. Legal. Vou só aproveitar para colocar um comentário aqui, porque o Marcelo falou aí dos milênios, geração Z. Esse evento também está sendo coordenado e co-gerido aí pelo pessoal do INSPER Family Business Club. Estou vendo que eles estão no chat aqui também manifestando presença. Eu acho que vocês já são geração Z. Então, aí, se teve algum comentário aí dessas falas do Marcelo, de como que é a cabeça de vocês, né, para os futuros investimentos, quando vocês estiverem, né, aí comandando os family offices das famílias de vocês, o que vocês pensam? Se vocês quiserem fazer algum comentário específico, alguma pergunta específica, podem comentar. E obrigada aí, pessoal do INSPER Family Business Club, pela participação, né, e pela ajudar a gente aí a coordenar e promover esse evento. E falando em gente, em pessoas, etc., a gente recebe várias indagações, né? Eu recebo dos alunos, dos clientes, né, com os quais eu trabalho. Quem é que tem que trabalhar no Family Office? O que é o profissional que trabalha no Family Office, né? Então, se vocês puderem, acho que começar pelo Alexandre aí, falar um pouquinho do perfil, né, desse profissional do Family Office, que características que ele tem que ter. Obrigado, Aline. Deixa eu reforçar teu ponto e agradecer também aos amigos aqui, aos colegas do Family Business Club pelo apoio, pela participação, pela parceria. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês estejam aproveitando aí o webinar. Em relação à equipe, né, o talento do Family Office, esse é um tema extremamente relevante. Eu vou dar uma contribuição aqui, uma visão, e eu vou pedir, obviamente, para o Marcelo complementar, ele como diretor de um single Family Office, tem bastante experiência prática no assunto. Mas eu, trazendo algumas reflexões, acho que primeiro, né, o alinhamento, né, do perfil, a função, qualificações técnicas são sempre importantes, né? Isso vai depender muito também do modelo do Family Office, do desenho, do tipo de serviço que ele vai prestar para a família. Então, esse alinhamento das qualificações da pessoa, do perfil técnico, da experiência, né, a função que ele vai desempenhar no Family Office é muito importante. É uma coisa básica, mas é sempre importante lembrar. O Family Office quase como uma empresa, né, uma iniciativa, né, que tem vida própria, é importante você observar esse tema. Né. Quanto mais estratégica for a função, né, dentro ali do Family Office, você tem uma série de papéis, de funções, né, como eu falei, dependendo do objetivo e atividade que ele venha prestar para a família, mas quanto mais estratégica é a função, eu acho que mais importante são o que a gente chama de soft skills, né? Porque nessas funções, por exemplo, um CEO, um líder de um Family Office, né, o principal executivo do Family Office, o CIO, que é o chefe de investimentos, o Chief Investment Officer, como a gente fala no mercado, né? Essas duas funções, normalmente, além de outras, mas essas duas, elas têm muita interação com a família, né? Seja no dia a dia, seja em comitês que são criados, né, em torno da gestão do Family Office, ou na gestão da família, na integração no comitê de família, por exemplo, né, no comitê consultivo, comitê de investimentos, etc. Então, para essas funções mais estratégicas e de alto envolvimento com os membros da família, é fundamental que se observe também uma presença, né, desses soft skills, né, da capacidade de relacionamento interpessoal, emocional, etc. Fundamental esse ponto. E aí, pensando também no CEO, por exemplo, no líder, né, de um Family Office, imaginemos um Family Office de médio para grande porte, né, onde você tem uma equipe maior e tal, um Family Office que desempenhe muitas atividades, né, para a família. Esse principal executivo do Family Office, ele precisa também ter um perfil mais generalista, né, porque ele vai acabar lidando ali no dia a dia com uma série de temáticas. Ele vai lidar com investimentos, ele vai lidar com temas ligados à parte jurídica, à parte de planejamento patrimonial,
ele vai lidar com contabilidade, com preparação dos herdeiros, ele vai lidar, enfim, com a parte imobiliária que eu comentei, com a sucessão, né? Então, essa pessoa, como principal executivo, precisa ter um traquejo, né, um repertório maior, uma visão mais generalista também. Então, essas são as minhas contribuições, eu passo para o Marcelo para ele complementar. Depois do que você falou, não precisa fazer muita força, né? Tá bem tranquilo. Não, mas assim, contribuindo, né, em cima do que você falou, eu acho que tem um ponto que é muito importante na hora que a gente fala de família, né? O Family Office, né, a estrutura toda e os seus profissionais, né, eles são facilitadores de discussão, tá? Então, você está ajudando a família a encontrar o que ela quer, né? E você falou muito dos soft skills, né, que são muito importantes, né? Mais do que o técnico, eu acho que eles são fundamentais, né? E na hora que você fala de família, tem um outro ponto que eu acho que é bastante relevante, que é a neutralidade desse profissional. E ele não tem que simplesmente ser neutro, ele tem que também parecer neutro para a família, né? Porque assim, ele não vai poder tomar partido de A ou de B, ele vai trazer a discussão, ele vai ajudar, né, essa família nos trabalhos e nos temas, né? Mas ele tem que ficar exatamente, é como eu brinco, né? Ele tem que ficar dentro da cozinha, né? Então, assim, ele está ali na cozinha preparando os pratos para que o pessoal possa degustar e possa ficar ali nos trabalhos deles. Então, assim, esse profissional, ele tem que trazer esse ambiente, né? Ele tem que trabalhar e tem que saber trabalhar esse ambiente. Eu acho que é isso, né? Então, assim, o hard skill, né? A parte técnica que a gente falou, aliado a essa parte comportamental que é tão ou mais relevante do que essa parte técnica, né? E, especialmente, ser neutro e parecer neutro. Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Acho que deu uma descrição super bacana aí do profissional, tanto das características técnicas quanto das interpessoais e da atitude que esse profissional, esse conjunto de profissionais tem que ter, né? E os profissionais provavelmente vão se organizar junto com a família através de uma estrutura de governança, né? As tomadas de decisão, as interações vão ser feitas a partir disso. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que funciona a governança? Como é que o Family Office pode contribuir para isso? E aproveitando, tem uma pergunta, acho que é da Janete Oliveira, se tem exemplos de boas práticas em relação à governança, né, que a gente possa falar. Então, acho que, Marcelo, se você puder aproveitar o gancho aí, já endereçar esse tema, né, de como é que o Family Office ajuda na governança e falar de boas práticas, ou agora, ou mais para o final, seria bacana. Vamos lá. Bom, antes de mais, a Janete, né? Você falou? Isso. Janete, obrigado pela pergunta. Eu não falei na pergunta anterior, né, sobre o pessoal do Family Business Club. Obrigado pelo apoio, pela contribuição, né, e pela divulgação, né? Eu acho que, na hora que a gente fala de governança, né, especialmente no Family Office, você está falando de dois tipos de governança, né? Você está falando da governança corporativa, porque o Family Office, ele antes de mais nada, uma empresa que vai atender aos interesses da família e trabalhar para a família. Então, aqui a gente tem uma caixinha. E a outra, o que é? É a governança familiar, que é onde você, como eu falei da parte da facilitação, é onde você vai ajudar a família em todos os trabalhos, né, referentes o que ela vai poder fazer, como vai ser esse trabalho de formação, como é que ele vai trabalhar esse legado, e aí dando exemplos já, falando para a Janete, né, como você trabalha, né, e eu acho que aí a Aline vai poder falar legal depois, né, do modelo que acabou de ser divulgado pela Benia, né, tem um modelo muito claro que tem por objetivo exatamente orientar a relação dessa família, né, pelo modelo das 4 salas, né, deixando claros os papéis de cada um. Então, assim, na propriedade, o que é a separação do acionista da separação do board, né, porque aí uma coisa é eu ser proprietário e outra coisa é eu estar dentro do conselho, né, ou, pelo lado do conselho, né, implementação de estratégia, dos limites de risco, definição de dividendo, remuneração dos administradores, tudo isso pela sala do conselho. Aí você tem a terceira sala, que é a sala da gestão,
que é onde você implementa a estratégia que o conselho te passou, né? Fala de equipe, acompanhamento de processos, né? E as medidas de desempenho. E o último é a sala da família, que é onde eu vou falar da formação, do desenvolvimento dos membros, eu vou falar do legado, eu vou falar da integração familiar. Então, assim, isso é um pouco dos exemplos, e aí falando de documentos. Por exemplo, no caso da gestão, código de ética, você pode olhar o regimento do family office, no caso da sala do conselho, o regimento do conselho, na hora que você fala de família, o protocolo, o que pode, o que não pode. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Na hora que você fala dessa governança, é desse jeito. E o que é mais importante na hora que você fala de governança dentro de um family office, né? Esse trabalho tem que ser inclusivo, porque todos os valores, de novo valores, né? Todos os valores, interesses da família, eles têm que estar representados, né? Proporcionando essa unidade familiar e esse fortalecimento de vínculo, né? Aquele negócio da cola, né? Do elo da corrente que não pode quebrar, porque quanto mais gerações você passa, mais difícil a coisa vai ficando, né? Então, é isso, né? Family Office sendo um facilitador de discussão e promovendo esse ambiente. Espero ter respondido aí as dúvidas da Janete e a sua pergunta, Aline. Eu acho que queria ouvir até um pouco de você essa parte das 4 salas, que eu acho que é bastante importante hoje na governança. Lógico, vamos lá. Eu acho que tem um papel fundamental do Family Office, além desse que o Marcelo mencionou, que é o papel de guardião da governança, tá? Uma vez a governança estabelecida, e o Marcelo explicou super bem, não preciso explicar com muito mais detalhe, não. Mas o ideal é você sempre ter um jeito de separar os grandes assuntos, né? E o Family Office, ele vai lidar prioritariamente, pelas características de tudo que a gente já falou até agora, com os assuntos ligados aos acionistas, né, aos proprietários daquele conjunto maior de ativos e à família. Então, lidar em gênero, número e grau com esses 2 conselhos, essas 2 salas, né, o conselho de sócios ou o conselho de acionistas e o conselho da família. Mas a riqueza da família muitas vezes é oriunda ou parte dela do negócio. Então, tem uma interface bacana aí que acontece muitas vezes do Family Office com a governança do negócio, né, o conselho e muitas vezes até a gestão. E como tem essa proximidade da equipe do Family Office e do gestor do Family Office com o acionista e com a família, muitas vezes essa liderança do Family Office também é uma liderança de governança, né? Ela é a que articula, a que zela pela governança ser mantida, a que às vezes alerta a família, olha, parece que está na hora da gente rever o nosso modelo de governança, né? Então, são profissionais que têm que ser bem preparados sobre isso. Então, acho que são excelentes, eu diria, condutores, eu acho, que da governança dentro das famílias empresárias aí. E aí quero pegar o gancho, né, não sei se Janete se respondeu a sua dúvida, se não, pode fazer mais pergunta aqui, e pegar um gancho do que você falou, Marcelo, aqui no final, vou voltar rapidinho para você, depois eu vou no Pinelli. A gente tem uma pergunta da Cristiana Amaral. Oi, Cris, vi que você falou oi para a gente também, para mim e para o Marcelo, mas ela queria que você endereçasse o ponto dos valores, Marcelo, que você mencionou agora no final, né, que tudo se conecta nos valores, se essa missão e valores do Family Office são construídos junto com o Family Office ou é idealmente algo que a família deve construir antes e meio que está com isso pronto e preparado para passar para o Family Office? Tá bom. Bom, Cris, um beijo para você, né? Um abraço para o Cadu, né? E saudade, né? Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que não existe uma regra de bolo, tá, Cris? Eu acho que o negócio ele tem que, ele pode ser, assim, você tem que ter o básico para começar, mas você pode discutir e pode trabalhar isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque muitas vezes é essa maturidade que vocês vão trazer para a mesa, né, que faz com que o Family Office possa ajudar cada vez mais. Mas, assim, eu vou dar um exemplo do que foi feito na família que eu represento, que eu trabalho, né, um abraço, eu acho que tem bastante gente, alguns deles já até me mandaram mensagem aqui também. Nós fizemos um trabalho, né, sobre essa parte de missão, visão e valores, que foi bastante interessante.
né? E por que foi interessante? A gente botou a família no final de semana inteiro para exatamente discutir, né, o que era relevante para eles, né? Então, assim, você acaba trazendo, né, no caso deles, uma família muito numerosa, você acaba trazendo temas, no caso de valores, né, integridade, responsabilidade social, preocupação com o próximo, ética, transparência, né, isso daí surge desse tipo de coisa. E aí, na hora que você vai falar, né, da missão e dos valores, né, é aquele negócio, o oncotô para oncovô, né, como eu me enxergo, a missão é o que eu gostaria de fazer e a visão até onde, né, onde eu quero chegar. Então, assim, não existe uma regra clara, você pode fazer isso ou no começo, ou ir trabalhando isso ao longo do tempo, Cris. Eu acho que você assim, como a família se sentir mais confortável, né? Num outro grupo que eu participo, a gente falou sobre isso, né? Perguntaram, mas quando é que eu começo o Family Office? Qual é a etapa inicial? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, muitas vezes, você simplesmente mostrar uma foto do que tem, né? E de como é que... E a partir daí você acaba construindo junto a história com os demais membros da família. Então, Cris, espero que tenha respondido aí a sua pergunta. E devolvo para você, Aline. Joia. E agora a gente vai puxar um gancho dessa coisa do envolvimento, da construção, esse exemplo que o Marcelo deu, para falar um pouquinho de um outro tema que muitas vezes o Family Office se envolve, além de gestão de investimentos, além da governança que a gente já mencionou, que é o tema de formação, né? Então, como é que o Family Office pode ajudar as futuras gerações, né? E eu já estou sempre agora pegando os ganchos, né, e inserindo. A gente tem uma pergunta do Ricardo Sano, que é: quais são as principais oportunidades e desafios para o Family Office com a entrada dessas novas gerações das famílias? Então, Pinelli, se você puder aproveitar na sua resposta e fazer um combinado das duas coisas, né? Então, como é que o Family Office ajuda as famílias empresárias no tema de formação e oportunidades e desafios com a entrada das novas gerações? Maravilha. Obrigado, Aline. Obrigado, Ricardo, pela tua pergunta. Começando pela questão da formação, queria lembrar, eu gosto sempre de lembrar, né, o capital financeiro, né, é importante que a gente tenha isso presente, o capital financeiro, ou seja, a riqueza financeira, a liquidez, o dinheiro que uma família gera, ele, em geral, ela é consequência, esse capital financeiro ele é consequência de uma série de outros capitais, né? Por exemplo, capital intelectual, né? Capital social, capital humano, né? Uma família, em geral, ela não nasce rica, o Marcelo comentou, né? Em geral, você tem uma concentração de esforços, de capacidade, de intelecto, de energia na criação da empresa familiar, né, que é o capital intelectual, o capital empresarial. Essa empresa cresce, essa empresa gera dividendos, essa empresa eventualmente é vendida, abre capital na bolsa, e isso acaba gerando o capital financeiro. Então, sempre gosto de lembrar que o capital financeiro ele é consequência desses outros tipos de capital, né? E aí o capital humano, na minha visão, ele é a base de tudo, né? Então, acho que o Family Office tem um papel importantíssimo, né, em nutrir, educar, preparar e estimular os membros da família empresária e as novas gerações. Eu costumo brincar, né, que é o amor pela empresa e também o amor pelo empreendimento como iniciativa, como natureza, né, gostar de criar riqueza, gostar de se envolver em negócios. Então, acho que esse papel do Family Office ele também é muito importante, né? É muito comum isso já com várias décadas e até séculos, a gente acompanhando, né? Famílias empresárias em várias gerações, tem famílias aí americanas, europeias, que estão já na 7ª, 8ª, 9ª geração, aquelas famílias mais exitosas em manter, perpetuar seu patrimônio, ampliar seu patrimônio, são aquelas que geralmente nutrem e cuidam muito bem do seu capital humano, das novas gerações, né? E, em compensação, você olha ao contrário, quando você vê famílias que acabam, né, gerando muita riqueza, mas depois, ao longo das gerações, dilapidando essa riqueza, quando você entende o que aconteceu ali, em geral, você vai identificar que houve problema de comunicação, que houve conflito,
que houve falta de preparação daquelas pessoas para continuarem sendo bons membros da família, né, ocupando as salas que o Marcelo e a Aline comentaram, né? Então, acho que nesse contexto, o Family Office ele vem ganhando muito peso na gestão desse capital intelectual, desse capital humano que as famílias possuem, né? Começam pelo capital financeiro, mas eles vão evoluindo cada vez mais para trabalhar também os herdeiros. Então, voltando na questão da governança, né, que é um aspecto que eu queria destacar, simplesmente, ao você estabelecer, uma família estabelecer regras para um family office, uma dinâmica, né, de envolvimento dos seus membros, né, seja na governança do family office, seja na governança da empresa, quando você cria os estatutos, os regimentos, né, os comitês, os conselhos, ao criar essas práticas, né, e essas regras de participação, você já está educando essas novas gerações, né, fazendo com que elas consigam olhar para vários aspectos que o Marcelo levantou, valores da família, visão de longo prazo, fazer com que essas pessoas discutam, né, dentro da sua família, esses temas, né, e alinhem muito bem essa situação. Então, simplesmente ao estabelecer as práticas, o Family Office já contribui para a preparação, educação e formação desses herdeiros, né, dessas novas gerações. E, além disso, também, a gente vê cada vez mais, e aí pegando já o gancho da pergunta do Ricardo, os Family Office também pensando, propondo e executando internamente ou através de parcerias, né, programas de educação para essas famílias, cursos, né, específicos, né, pensando o que eu preciso entregar para o meu cliente, que é o membro da família, né, em termos de educação, de preparação, para que ele ocupe esses papéis que estão designados para ele e que ele quer ocupar dentro da família, dentro da empresa, dentro do Family Office, né? Então, isso está acontecendo cada vez mais. E um outro ponto que eu destacaria também é o incentivo, e que é uma oportunidade, Ricardo, é um incentivo cada vez maior às atividades empreendedoras dentro da família. As novas gerações, elas estão muito conectadas com novos empreendimentos. Então, o que a gente vê é que as gerações fundadoras, né, elas estão ligadas ainda à gestão do negócio principal da família e à preparação dessas novas gerações, e os herdeiros, que obviamente acabam tendo talvez menos espaço dentro da própria empresa familiar, à medida também que ela se profissionaliza, né, vão buscar suas vocações. E o Family Office, como instância neutra, que é um ponto que o Marcelo trouxe que é muito relevante, neutra, acaba também ajudando nesse diálogo, né, de nutrir esse membro da família da melhor forma possível naquela vocação que ele tem, né? E a gente enxerga hoje Family Office estão, por exemplo, apoiando iniciativas empresariais de membros da família, criando fundos familiares de venture capital, né, para investimentos nesse tipo de negócios. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, para você perpetuar a capacidade de geração de riqueza dentro da família. Que foi isso, lembrem, quando eu comecei a responder, que criou o capital financeiro. É a engenhosidade, a capacidade de alguém de criar um negócio. Pinelli, posso complementar? Primeiro, o Ricardo Sano é da família que eu trabalho, né? E é um exemplo de um menino que eu vi começando que eu conheci com 10 anos de idade, né? E hoje está aí com seus 23, 24 anos. Um abraço para você. Eu acho que tem um ponto que você coloca que eu acho bastante interessante, né? O Family Office ele vai trabalhar como apoio, né, para que e é só isso que eu quero colocar, né, para que essa nova geração empreendedora, né, que hoje, né, no caso até do Ricardo, ele está exatamente nesse ponto, né, o Family Office ele vai ajudar e vai apoiar a esses indivíduos, né, esses membros, para que eles sejam melhores acionistas antes de mais nada, né, porque até a Aline fez um webinar o ano passado, um webinar não, na verdade foi um evento, né, presencial, o último antes da pandemia, né, que fala exatamente sobre os acionistas que saem da empresa, né, que não querem tocar. Então, na verdade, o Family Office ele vai trabalhar para quê? Para que esse membro da família, independente se ele vai trabalhar na empresa, e que ele seja um melhor acionista e um melhor gestor do seu patrimônio. Então, é exatamente esse o
o legado, né, trabalhando o legado da família, eu acho que é isso que ele tem que fazer. O Family Office vai ajudá-lo a ser o melhor gestor do seu futuro. É só isso aqui. Ótimo. E aí, aproveitando, falando de futuro, Marcelo, a gente, obviamente, praticamente todas as pessoas, negócios e os family offices estão sendo, né, foram e serão ainda afetados por todo esse impacto que a gente teve com a pandemia, né? Do que vocês já estão enxergando agora sobre, né, a bola de cristal aí de vocês? O que vai ser esse novo normal, entre aspas, para os family offices? O que vocês acham? Marcelo. Essa é uma pergunta que não é simples de ser respondida, né? Porque, assim, eu gostaria de dividir ela em 2 momentos, tá? Então, assim, um primeiro momento foi na hora que a pandemia vem, né? Então, assim, todo mundo achava que em dezembro do ano retrasado, né? Não, vai ser um negócio lá só da China, não vai espalhar, daqui a pouco começa a espalhar, vira epidemia, de epidemia vira pandemia, e aí tudo fecha. O primeiro movimento que aconteceu, né, que é esse primeiro, né, o primeiro movimento que aconteceu foi as famílias pararam, né, todo mundo recolheu, foi entender como é que estava a sua alocação, como é que estava o risco, e ficou com muito mais caixa. Bateu um pouco de medo. Então, você viu os mercados todos caindo, né, especialmente naquele março, né, caiu 10%, fazendo circuit breaker que a gente não via desde 2008 e tal, ok. A partir dali, né, as famílias começaram a entender um pouco melhor. E na hora que elas entenderam, né, aí falando um pouco do lado econômico da coisa, né, que os bancos centrais e os governos não deixariam a economia e as atividades morrerem e que elas dariam todo o suporte necessário, essas famílias estavam com muito caixa e elas foram para as compras. Então, o que aconteceu? O que a gente fala da alocação estratégica versus a alocação tática, né? Eles pegaram o tático e entraram adicionando risco nos portfólios e conseguiram para tentar capturar e foram muito bem sucedidas. Então, se você olhar, né, especialmente lá fora, o que aconteceu, as famílias, né, no que diz respeito à gestão dos seus investimentos, eram mais ricas, né? Por quê? Porque tiveram retornos bastante substanciais, né? Então, esse é o primeiro lado, né? Depois, você começa a olhar, e aí as famílias começaram a revisitar. Pinelli, se quiser depois também entrar, a gente vai bater uma bola. Mas as famílias, elas acabaram fazendo o quê? Também entendendo que agora, né, nesse novo normal, como você falou, é um novo normal de juros baixos, e mesmo que ele volte, ele vai voltar com um patamar muito menor do que era anteriormente, né? As famílias começam a olhar o seguinte, né, olhando pelas gerações e tal, né, aquela conta que todo mundo fala, né, que para a família perpetuar o seu patrimônio, ela precisa ter um rendimento real de 6% ao ano, né? Então, para isso acontecer, né, especialmente aqui no Brasil, né, nós temos muitas viúvas do CDI, né, o CDI a 13 ou a 25, como a gente chegou a ver em 2005, isso não vai acontecer mais, né? Então, as famílias, para perpetuar, elas vão ter que tomar mais risco, elas vão ter que abrir mão de liquidez. Então, isso daí é uma das coisas que aconteceram. E aí você tem a nova geração como o Ricardo, que apareceu aí, né? Além disso, você traz para dentro dessa discussão de estratégia de portfólio a pegada de responsabilidade social, de investimento social, de ESG. Então, esses critérios vêm para adicionar mais um fator, né? O que era risco-retorno, hoje é risco-retorno, sustentabilidade, né? Então, teve isso. Então, isso é uma das coisas. Você tem que olhar o teu portfólio de uma forma mais global. Então, e os profissionais vão ter que estar mais habilitados para isso. Pelo lado da governança, né, e aí eu vou passar depois a bola para o Pinelli, assim, você teve questões sendo trabalhadas, especialmente no caso de sucessão, né? Muitas famílias começaram a discutir, porque, infelizmente, ocorreram muitos eventos, né? Porque essa pandemia, ela não veio para uma classe mais baixa, não, ela pegou a classe mais baixa, a classe média, a classe alta. Então, assim, você teve muitas perdas ao longo né, perdas de famílias, infelizmente, né, de líderes, e isso, né, traz a discussão da sucessão para a mesa. Então, foi isso. Mas uma coisa que ficou muito interessante também foram as ações filantrópicas,
que aconteceram durante essa pandemia, né? Seja para as famílias que estavam desassistidas, seja para as entidades que estavam no combate, né? Então, assim, isso acaba trazendo para a mesa exatamente ali o propósito de união das famílias, né? Então, foi isso que eu vi, eu não sei se eu respondi, eu falei assim, né, como os dois momentos, né, o que aconteceu no passado, que foi a parte tática e como as famílias estão olhando para o futuro. É um pouco do meu entendimento. Agora deixo o Pinelli aí. Obrigado, Marcelo. Não, excelente resposta. Eu complementaria com 2 pontos. Acho que reforçando o que você acabou de falar, eu acho que a pandemia ela acabou trazendo consciência em vários aspectos. Eu queria destacar 2. Um deles, você já comentou, que é a questão de investimentos de impacto. Eu vou trazer muito mais para a ótica da família, ou seja, eu acho que aumentou o nível de consciência das empresas familiares e das famílias do impacto que elas têm, que elas podem ter de forma positiva na sociedade, naquele entorno onde ela está localizada, enfim, na relação com os consumidores, na relação com as comunidades, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe uma aceleração dessa maior consciência das famílias, né, do seu papel social, né? E aí, lembrando que um dos grandes capitais é o capital social, é como a família é vista, é o legado, é a imagem que ela transmite para o país, para aquele entorno, para o mercado, etc. Então, a pandemia, acho que trouxe à tona essa discussão, acelerou essa discussão dentro da família. E isso conecta muito com as novas gerações, né? Que estão muito mais também antenadas a esses temas, né? Então, esse é um aspecto que eu queria destacar. O segundo aspecto que a pandemia também trouxe é a disrupção dos negócios. Ela hoje, ela não só é acelerada pela maior competição, pelas novas tecnologias, mas ela pode ser também acelerada por eventos imprevisíveis como esse, né? Então, acho que outra coisa que também veio à tona e está, vamos dizer, cada vez mais presente nas discussões das famílias, né? Seja no family office, seja no ambiente da família, da empresa familiar, essa questão da disrupção dos negócios. Ou seja, você olha, por exemplo, várias famílias hoje, e linkando de novo com a pergunta anterior, criando fundos de venture capital, alocando parte do capital para investimentos em novas empresas, startups, novas tecnologias, dentro ou fora do setor de atuação da empresa, né? Dentro das próprias empresas também, criam-se áreas para olhar e para estimular as startups, né? Fazendo investimentos anjos, fazendo aceleração, etc., de negócios. Ou seja, olhando componentes da cadeia produtiva que podem vir a disruptar o seu próprio negócio. Então, as empresas estão trazendo isso para dentro, né, dos seus ecossistemas, de maneira a poder controlar um pouco mais isso, né? Então, acho que a pandemia, complementando a tua resposta, eu destacaria esses 2 temas que eu vi de forma muito intensa sendo trabalhadas pelas famílias nos últimos 18 meses, né? Pacto social, né, e a questão da disrupção dos negócios. Tá ótimo. E vamos falar um pouquinho agora de algumas perguntas que estão aparecendo para nós aqui, e a gente vai ter tempo, pessoal, de responder 1 a 2 perguntinhas, e aí depois o que a gente pede? Para quem não conseguiu ter a sua pergunta respondida, ou pensou em uma pergunta depois, se vocês puderem mandar aí no chat o e-mail de vocês, que quiser ter uma pergunta respondida para a gente responde a pergunta, manda os nossos e-mails para vocês, podem ficar tranquilos que a gente vai tentar endereçar todos os pontos, tá? Mas a gente tem tempo para mais 1 ou 2. Vou fazer aqui a pergunta do Mirko, perguntando qual que é o momento certo para você iniciar o Family Office, em qual geração? O que vocês acham? Marcelo, eu vou começar e aí você complementa. Mirko, obrigado pela pergunta. Eu acho que não tem um momento certo, na minha visão, em relação à geração, né? O momento certo, ele é sempre o momento em que surge um evento, por exemplo. Eu destaquei a questão da liquidez, eu destaquei, por exemplo, a questão da preparação do negócio familiar para uma maior profissionalização, enfim. Eu acho que isso tem que ser discutido sempre entre as gerações, até porque já falamos bastante aqui, né? Existe uma maior convivência das gerações hoje em dia, com longevidade, com uma série de fatores demográficos, né?
Então, eu não acho que existe um momento certo em relação a uma geração, e sim um momento certo em relação à maturidade daquela família para criar um family office, né? E, de novo, reforço, é um processo que deve envolver todas as gerações, né? A comunicação, a visão, ela tem que ser permeada por todas as pessoas ali, e os papéis muito bem definidos, o envolvimento das pessoas. Por quê? Porque, no final, como a gente destacou, isso só vai facilitar a perpetuação desse patrimônio, vai facilitar a criação de bons membros da família empresária e da empresa familiar, né, ao longo do tempo. Então, essa é a minha resposta. Marcelo, se quiser complementar, por favor. Vamos lá. Bom, agora a minha vida fica mais fácil, né, depois que você falou. Bom, Mirko, obrigado pela pergunta, mas, assim, tem só uma coisa que eu não sei se... Não é que eu discorde, mas eu acho que tem um ponto que é o seguinte, na hora que a gente fala de family office, né? Quando começar, não existe eu acho que não existe uma data ou um momento, como o Pinelli bem falou, né? Mas existe uma necessidade, e essa necessidade, muitas vezes, ela fica meio que escondida ou adormecida, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, é o bom e velho bode na sala, ele está ali, né? Só que todo mundo finge que ele não está lá. Então, assim, você tem que ter sempre um facilitador da conversa, que não é um facilitador de fora, às vezes é um líder da própria família, né? Na hora que a gente fala de geração de valor ou de valor adicionado dentro da família, você sempre tem que ter um líder dentro da geração, ou da geração de baixo, ou o próprio sucedido, que fala, não, agora é o tempo de eu passar o bastão, né? Ou então, os que serão os sucessores, ter alguém que seja, olha, então a gente precisa discutir isso. Então, assim, você precisa ter alguém na família que faça esse papel, né? Senão, não adianta você falar, tá bom, preciso criar um family office. Por quê? Como? Né? E aí vem todas as perguntas e você não tem... a primeira pergunta que, assim, na hora que você fala do quando, onde, como tá, mas por quê? Né? Que foi a primeira pergunta que o Pinelli respondeu. Né? Então, assim, você precisa ter dentro da família alguém que esteja disposto a puxar a família para dentro da sala, mostrar que o bode está ali e falar assim, olha, precisamos falar disso. E aí, a partir daí, começar todo o processo. Ótimo. Obrigada. Mirko, depois se dá um toque aí na gente para ver se te ajudou e se respondeu. E aí a gente tem uma pergunta, vai ser a última, tá, pessoal? A gente pede realmente agora que vocês, por favor, quem ainda ficou com a pergunta sem ser respondida, se puder colocar aí os e-mails de vocês, a gente está com a tela aqui, com os prints, a gente consegue responder. Mas vamos tentar mais uma aqui, que teve perguntas parecidas, mas acho que a gente consegue endereçar com o mesmo tema, que é qual que é o tamanho mínimo ou médio, ou o que você precisa ter de patrimônio, aí vamos dizer, para começar um family office. Bom, deixa eu começar de novo, Marcelo. Eu acho que não tem um tamanho mínimo, médio, existem algumas referências. Se você olha os estudos de mercado emitidos por vários bancos, consultorias, etc., que fazem uma revisão anual, né, dos family offices, dos padrões ao redor do mundo, um número que aparece de uma forma muito recorrente, 500 milhões de dólares, por exemplo, no exterior, quando você olha a relatórios emitidos fora do Brasil. 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Quando você olha relatórios mais olhando a realidade brasileira, um número mágico que aparece é 500 milhões de reais, tá? Mas também existe uma dispersão muito grande. Eu acho que depende muito não tanto do tamanho do patrimônio, mas das atividades que você vai desempenhar. As atividades é que vão dizer para você o custo daquela estrutura, né? E aí esse é um outro ponto importante, né, que a gente acabou não abordando, pode ficar para um outro webinar, mas a questão de como é que você financia o custo de um family office, porque ele não é um centro de resultado claro, né? Ele é um centro de custo no primeiro momento, né? Então, eu acho que, de novo, essa questão do volume, ela é flexível, ela é caso a caso,
depende das atividades que vão ser desempenhadas e depende do interesse da família em, obviamente, em custear aquela estrutura, tá? Mas esse número mágico, acho que pode ser uma referência, de 300 a 500 milhões de reais, né? E 500 milhões de dólares lá fora. Eu acho que você colocou bem, né? É mais ou menos isso mesmo, né? Se você olhar, né? Eu tomo como parâmetro em cima disso, né? Falando de Brasil, o quanto é o mínimo de um ultra high, né? Que é o topo, né? Do que é o atendimento de um private bank. Ali ele começa com 50 milhões de dólares, né? 50 milhões de dólares a 250 milhões. A conta é muito simples, né? Que aí chega no mínimo de 300. E aí a gente volta lá para trás, que foi onde a gente estava falando de equipe, de estrutura, o que fazer, o que não fazer, in-house, outsourcing, que é exatamente o quanto eu vou ter, né, de custo, né, na hora que eu faço, né, que eu vejo quais são os serviços que eu quero ter dentro de casa, né, e quanto eu quero botar para fora. O número mágico que todo mundo fala, né? Falando o Pinelli falou do número mágico de patrimônio mínimo, né? Eu vou falar no número mágico de custo, né? Todo mundo fala mais ou menos em alguma coisa como 1% do patrimônio total, né? Então, a partir daí é que a turma começa né? Que faz sentido, né? E eu convido, né? Já vou fazer um pouco de jabá aqui. Né, eu convido, né, quem quiser, né, em cima disso, a gente vai discutir isso e muitos outros aspectos no curso de Family Office, né, de Fundamentos e Soluções, que vai ser agora no dia 13, né, e depois no outro, né, de agosto, né, de Legados e Valores. Então, a gente vai abordar bastante isso, porque isso é um dos pontos que se coloca muito, né? Todo mundo quer saber, a primeira pergunta que a Aline fez, né? Quando é que eu começo a pensar em family office, tal? A segunda pergunta, qual é o patrimônio? Terceiro, qual o custo? E a gente vai responder isso, né? Espero que a gente tenha conseguido responder um pouco agora, nesse momento. A joia. Marcelo e Alexandre, super obrigada. Pessoal do Family Business Club, muito obrigada por tudo, pela coordenação, participação, ajuda de vocês. Equipe toda do INSPER, da Educação Executiva, do Marketing aí, dos webinars, muito obrigada. A gente vai realmente ter que encerrar por causa do horário, mas agradece a participação de todos, agradece todo mundo que agradeceu, que mandou parabéns, né? O Marcelo e o Alexandre não para eles ficar mais difícil de ver online aqui, então eu que estou a copiloto aqui do nosso chat, mas todo mundo que mandou aí os abraços, os parabéns, os agradecimentos, nós é que agradecemos a presença de vocês, e quem ficou em dúvida e não conseguiu ser respondido, pode mandar o e-mail. Como diz o Marcelo, vamos fazer o nosso jabá aqui também. Se vocês tiverem interesse e a oportunidade de se aprofundar mais sobre o assunto, o INSPER oferece alguns programas para as famílias empresárias e ou executivos que gostariam de trabalhar no assunto, tá? O primeiro deles é esse curso que o Marcelo já mencionou, ele se chama Family Office, Fundamentos, Práticas e Soluções. Tem no site do INSPER, vocês podem buscar lá que vão achar. Como a Juliana mostrou no começo, podem procurar dentro da área de empresas familiares, dentro do site do INSPER, tá? Ele é um curso online, vocês podem fazer tranquilamente aí da casa de vocês, né, dos escritórios, etc. E a partir de agosto a gente vai ter os cursos presenciais. Um deles vai ser também sobre o tema de Family Office, é o Family Office Legados e Valores, e a gente tem um curso que chama Gestão de Empresas Familiares, ele é um curso mais amplo, mais geral, né, sobre o tema de empresas familiares, para quem também tiver interesse, que é um curso que será realizado em setembro, tá legal? Mas vão lá na área de empresas familiares do INSPER, que tem todas as informações para vocês. Muito obrigada, Alexandre, Marcelo. Obrigado, Aline. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite e obrigada. Até logo. Obrigado.